E em nome da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, para mais uma apresentação do trabalho do Evangelho de Jesus. Quero apresentar aos amigos nossa companheira, que fará a apresentação, o estudo, a reflexão das lições do Evangelho. Margarete Dias, um bom dia, minha amiga. Fique à vontade. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Nilza. Bom dia, querida. Vamos aguardar agora para a gente ver quem é que vai entrar, né? A apresentação, o estudo, a reflexão. Tá ótimo. Pode deixar, porque senão não escuto. Ok, então eu gostaria que Margarete, vamos aguardar alguns instantes para a nossa prece, e assim eu convido a todos os amigos que estão conosco nesse instante, para que, serenando o coração, fechando os olhos, ligando-nos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso protetor. Pedimos, Senhor da vida, que oriente a nossa irmãzinha Margarete, para que ela possa trazer a tua mensagem e que possa esta mensagem iluminar a nossa mente e o nosso coração. Que a tua paz, enfim, que é infinita, Jesus, esteja entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agora é com você, minha amiga. Falta um minuto. Você acha que a gente aguarda um pouquinho? Pode colocar. Eu acho que sim. Aí já vai preparando, né? Temos muitos amigos aqui. Amália, Nazaré, Deise, Beto Pedrão, Ivo, Leni. Bom dia a todos. Malcla. Temos aqui Nelson, Pilar, Maria Elisa. Um prazer tê-los conosco. Acabei de fazer tudo isso, estou falando. Margarete tem um assessor técnico ali, né, Margarete? Eu estou compartilhando aqui, peraí. Ok. Em instantes, nós vamos ouvir a nossa amiga. Oi? Apareceu para você? Google. A minha tela apareceu para você? Apareceu somente o Google, não a sua palestra. Não? Não. Então, peraí, só um segundo. Você tem que deixar a palestra aberta. Ela está aberta. Tá, agora vai. Fecha. Fecha. Em instantes, meus amigos, a nossa companheira estará apresentando para nós esse trabalho. Querida Amanda, Fernanda Pedrão, Neide Barbosa, Alexandre, Lígia, Elizabeth, obrigada por tê-los conosco nesta manhã. Radiosa manhã. Só mais alguns instantes e nós já começaremos esse nosso trabalho. Nilza, só um segundinho que eu não sei porque eu não estou conseguindo compartilhar com você. Peraí. Clica aqui, ó. Está compartilhando outra tela. Só mais uns instantes. Lígia. Vê se compartilhou agora. Agora sim, vamos lá. Compartilhou? Ai, que bom. Perfeito. Vamos ouvi-la então, e enquanto isso vibramos amorosamente. Bom dia, Sueli. Então vamos começar. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa nos proteger e nos abençoar durante esse momento, como se nós estivéssemos fazendo uma prece juntos, porque nós vamos estar estudando o Evangelho de Jesus e principalmente fazendo reflexões a respeito
deste assunto, né? Então, hoje, gente, a gente vai falar a respeito deste tema, que é o Cristo Consolador, de como só o Cristo consegue consolar as nossas dores, né? E isso está no Evangelho, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né? E uma curiosidade que eu queria comentar é que, assim, o Evangelho foi lançado em abril de 1864, ou seja, 156 anos atrás. Mas, apesar de ele ter 156 anos, é incrível, é impressionante como todos os temas do Evangelho continuam sempre muito atuais. Tudo que a gente vai ver parece que encaixa perfeito na nossa vida de hoje. Então, assim, é muito interessante isso. E aí, normalmente, os capítulos do Evangelho sempre iniciam com alguma fala de Jesus. E nesse, especificamente, vai estar com duas passagens. Uma reportada por Mateus e outra reportada por João. Então, Mateus vai estar no capítulo 11, versículos 28 a 30, e em João vai estar no capítulo 14, versículos 15 a 17. E aí, começa dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Quem de nós, quando eu vi essa primeira frase, eu pensei, quem de nós não teve um dia, um momento em que se sentiu muito cansado, abatido, muito sobrecarregado, sentindo como se o fardo, como se aquela cruz que a gente brinca, que a gente carrega, que cada um tem a sua, e etc., fosse pesado demais. Todos nós tivemos um momento desse na nossa vida. Mas, apesar dos pesares, a gente sabe que a gente sempre pode dividir esse peso com Jesus, porque Jesus está sempre pronto para dividir conosco. E a partir do momento que a gente realmente adquire essa fé, essa confiança completa em Jesus, nossa, fica tão mais leve, mas tão mais leve, todas as nossas dificuldades, que toma outra proporção, né? E então, o que é que faz, às vezes, isso ficar tão mais leve? Para mim, especificamente, eu vou dizer para vocês que, assim, o conhecimento da doutrina foi uma coisa que foi um marco, assim, uma transformação, porque a partir daquele momento que eu conheci a doutrina, que eu passei a ter esses conhecimentos que a doutrina nos passa, eu passei a entender que cada um vai se responsabilizar um dia por tudo aquilo que faz. Então, a lei de causa e efeito é uma das leis divinas. E a partir do momento que a gente acredita piamente que Deus é justo e que Ele coloca as suas leis invariavelmente para todas as pessoas, cada um de nós vai se responsabilizar pelo que fizer. Então, a gente não precisa mais se preocupar com o que está acontecendo na vida do outro. Antigamente, quando eu via esses casos, por exemplo, de roubalheira de políticos, esse tipo de coisa, nossa, eu ficava incomodadíssima, porque às vezes, muitos deles acabam desencarnando e mantendo toda aquela fortuna, todo aquele dinheiro que eles retiveram, que eles retiraram do povo, né? E aquilo me incomodava profundamente. Mas, a partir do momento que eu tive o conhecimento da doutrina, eu consegui perceber que, assim, que na realidade isso é o de menos, porque em algum momento, não importa quando, nem que não seja nesta vida, que seja noutra, na próxima ou na outra, em algum momento, esta pessoa vai responder por tudo que faz. E quando é o momento que a gente responde? Às vezes é o momento em que a gente está com a consciência pronta para poder perceber.
Porque, às vezes, durante um tempo, a gente está tão distante das leis divinas que a nossa consciência ainda nem acusou aquilo como um problema. Então, às vezes, neste caso, ainda não é a hora. Então, às vezes, vem para a gente problemas hoje, quando a gente pensa, nossa, hoje que eu já faço as coisas muito melhores, que eu já estou muito melhor, é neste momento que vem, às vezes, grandes dores. Mas é porque agora a gente tem capacidade para poder entender e resolver isso. Antigamente, em outro momento, a gente não teria, né? Então, o nosso planejamento reencarnatório é assim, a gente entender que cada um de nós tem um planejamento reencarnatório e que tudo que nos acontece, fomos nós mesmos que escolhemos. Absolutamente tudo. Então, esse fardo, que às vezes a gente acha muito pesado, fomos nós que escolhemos. E o mais importante que eu acho disso tudo é a gente pensar que nenhum de nós escolhe isso sozinho. Então, assim, nós temos os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, que são muito mais iluminados do que nós, muito mais evoluídos do que nós, e eles jamais permitiriam que a gente fizesse escolhas que tivessem fadada ao insucesso. Por exemplo, dizer que, sei lá, você fazer uma escolha que você teria certeza que você não ia dar conta. Jamais eles permitiriam. Eles só permitem que a gente faça escolhas, aquelas que eles têm certeza que a gente tem capacidade para dar certo. Nem sempre a gente dá, né, gente? Porque, às vezes, durante este processo, como nós temos livre-arbítrio, a gente esquece aquilo que a gente se propôs e acaba se enveredando por outros caminhos, né? Mas, na realidade, nós temos que ter essa consciência de que cada um de nós tem perfeitamente, absolutamente todas as ferramentas para dar conta de cada um dos problemas que a gente tem nessa vida. E aí ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando ele fala jugo, ele quer dizer domínio, né? Então, quando Jesus diz, ó, tomai sobre vós o meu domínio e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E é verdade, gente, porque o jugo de Jesus é muito diferente do nosso. Nós somos muito, infinitamente mais cruéis para julgar o outro. Quando Jesus contou aquela parábola que Jesus falava a respeito daquele senhor que vinha pedir perdão a ele, porque perdão ao seu patrão, porque ele tinha, na realidade, uma dívida enorme, a figura que ele representa, aquele patrão, a figura que ele representa é Deus. Então, ele vai pedir perdão a Deus, porque ele está com uma dívida imensa. E Deus imediatamente diz para ele que perdoa. E aí ele sai dali, encontra com um outro funcionário, que era um funcionário dele, e este funcionário está devendo para ele, e o funcionário faz o mesmo pedido para ele, pedindo perdão a ele, mas ele não é capaz de perdoar, né? Então, a gente sabe que o jugo, né, que como Jesus nos julga na realidade, ele é muito mais suave, ele é muito mais manso, ele é muito mais tranquilo do que nós mesmos, né? Era isso que é o importante, eu acho, da gente falar sobre isso, né? E Emmanuel, uma coisa importante também, Emmanuel no livro Perante Jesus, num capítulo chamado Remuneração Espiritual, Emmanuel diz o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, além de tudo,
Vamos imaginar, nós fizemos lá um planejamento reencarnatório para que a gente tivesse um determinado problema, uma determinada dificuldade nesta vida. Se por acaso a gente ainda tem o livre-arbítrio de optar por trabalhar no bem, por fazer um bem para o nosso próximo, por viver segundo as leis divinas, né? Porque quando a gente fala de leis divinas, a gente está falando muito de amor e de caridade, porque o que Jesus mais pede para a gente é isso, é que a gente ame o nosso próximo, para a gente ter caridade com ele, é o que ele mais quer de cada um de nós. A gente não precisaria aprender outras coisas na vida se a gente seguisse unicamente aquele mandamento de Jesus, que diz para a gente fazer para o nosso próximo exclusivamente aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, né? Então, isto seria mais do que suficiente. Então, se por acaso a gente fez um planejamento e está achando que o nosso planejamento está muito duro, experimenta começar a fazer um trabalho no bem, como você vai observar como esse peso vai ficar muito mais leve, como tudo vai ser uma transformação na sua vida. Isso é uma coisa muito, muito importante da gente prestar atenção. E aí, diz o seguinte, continuando, a gente fala a respeito de que esse jugo é a observância da lei por ele ensinada, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Como eu estava falando para vocês. De tudo aquilo que eu acho que Jesus quis deixar para nós, o mais importante, o mais forte de tudo isso é isso. É esse amor e essa caridade que a gente tem que desenvolver. Todos nós temos que desenvolver. Então, e nós vamos desenvolver, isso é uma certeza. Mas a gente escolhe se a gente quer ser feliz mais rápido ou se a gente quer demorar mais para ser feliz, porque quanto mais rápido, como eu estava falando para vocês, quanto mais rápido a gente aprender essas coisas, mais leve fica tudo na nossa vida e mais feliz a gente vai ser. Então, isso é importante que a gente, na realidade, não só tenha isso como um conhecimento, mas o quanto é importante que a gente coloque isso na prática, coloque isso no nosso dia a dia. E está cheio de lugar, cheio de... Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei como começar, eu não sei o que fazer, né? Quando a casa espírita está funcionando, uma boa opção é ir até a casa espírita e perguntar onde eles estão precisando de ajuda. Agora, neste momento de pandemia, tem tanta gente que está precisando de ajuda, sabe? Então, assim, a gente pode ir até um orfanato, até um asilo, e perguntar o que é que a gente pode fazer para ajudar alguém. Eu, particularmente, tenho um carinho imenso por uma casa, por uma entidade específica, que é uma casa lá que atende 24 crianças, eles estão no momento, 24 crianças que são retiradas dos lares, né, por causas diversas e etc. E neste momento, por exemplo, eles estão necessitando de pessoas para fazerem um apadrinhamento afetivo, porque as crianças estavam, né, até, sei lá, 2 semanas atrás, eles estavam completamente isolados. Agora, o juiz já abriu para que eles possam sair, só que eles não têm aula, então eles não têm com quem sair, como sair. Então, às vezes, esse apadrinhamento efetivo é uma possibilidade de uma pessoa apadrinhar uma criança, poder levá-la a passar um dia diferente, uma tarde num parque, uma coisa diferente, tomar um lanche, fazer alguma coisa que ela não faria e que muda, às vezes, o mês inteiro dela naquele dia. Então, o quanto é importante, se alguém tiver interesse, depois fala comigo no pessoal que a gente conversa, tá bom? E aí, né, ele continuando, ele diz o seguinte, o Espiritismo lhe dá... Estou pulando aqui, só um minutinho. O Espiritismo lhe dá essa fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais
não mais se lhe apossa da alma. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Era isso que eu estava colocando para nós. Por isso que o Espiritismo é uma bênção na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente entende os conhecimentos da doutrina, porque não é como qualquer outra fé que seja simplesmente uma fé que a gente tem que simplesmente acreditar. O Espiritismo é uma fé raciocinada. Então, a gente não só acredita, como a gente realmente entende. E a gente entende por que a gente tem que ter essa fé inabalável no futuro. E esse pungente diz que essa dúvida que causa dor, que é dolorosa, não mais vai ficar no nosso coração. Porque, como eu disse para vocês, aquela dúvida, voltando ao caso dos políticos, aquela dúvida que eu tinha de pensar, ai meu Deus, mas será que todo mundo paga mesmo? Todo mundo, não é uma questão de pagar, mas todo mundo se responsabiliza por aquilo que faz. E a gente se responsabiliza de formas diversas, como a gente fala, não necessariamente mais no olho por olho, dente por dente, como era antigamente, que uma pessoa que, sei lá, queimou alguém, necessariamente vai morrer queimado, ela pode optar por ser um enfermeiro que trata de queimados, por exemplo, que passa a vida cuidando dessas crianças, dessas pessoas, ou uma pessoa que fez um aborto, que de repente opta por cuidar de crianças a vida inteira, por exemplo, é uma opção. Então, a gente tem outras formas de espiar as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos erros, que não necessariamente sendo cada uma dessas coisas que a gente está passando hoje, e que ninguém passa por nada, absolutamente nada, à toa. A gente sempre tem uma razão para esse sofrimento. A gente sabe que se essa razão não está nessa vida, então ela está em vidas passadas. Muito provavelmente nós estamos espiando problemas que nós já passamos lá atrás, e graças a Deus que a gente está espiando agora, porque a gente já tem consciência, já tem capacidade de resolver isso, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha. Então, essa é a mudança dessa nossa vivência do hoje, desta nossa encarnação atual. E nos ensinamentos do Cristo, o que fica para a gente forte sobre a consolação é que os sofrimentos, as dores físicas, as decepções, as misérias, e quando a gente fala de miséria, a gente não está falando só de dificuldade financeira. Pode ser uma dificuldade financeira também, mas a gente está falando de todas as dificuldades que a gente tem na vida. Tem pessoas que têm dificuldade porque não se sentem suficientemente amados, tem pessoas que têm dificuldade, dificuldades diversas, e com doenças, às vezes com relacionamentos, e o quanto é importante que a gente entenda, ou a perda de entes queridos, né? Neste momento de pandemia, isso está sendo tão importante. Quantas pessoas estão perdendo pessoas muito queridas, muito amadas, mas a gente tem que entender que a única possibilidade de consolação que a gente tem na vida é acreditando, é tendo fé no futuro e confiança na justiça de Deus. E aí eu queria dizer, pensando, raciocinando, refletindo aqui junto com vocês, a respeito disso. Fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Como é que a gente pode, eu fiquei pensando, como é que a gente pode ter confiança nessa justiça de Deus se a gente não acredita, por exemplo, na reencarnação?
Eu não sei como, porque como é que a gente ia acreditar que este Deus é justo e, de repente, ele coloca um filho na nossa casa, uma criança que vai ser cuidada com todo o desvelo, com toda a atenção. Claro que todos nós, como pais, temos os nossos erros e os nossos acertos, sem sombra de dúvida, mas nós fazemos tudo o que podemos para acertar. A gente faz tudo com muito amor. E quantas outras crianças não são assim? Quantas crianças não estão abandonadas, sei lá, sendo queimadas com bituca de cigarro desde pequenas, sofrendo abusos variados, dificuldades variadas durante essa sua vida? Quantas dessas crianças não estão assim? E aí a gente ia achar que esse Deus seria justo se ele colocasse uma criança numa casa assim, tão perfeita, e outro lá, e depois os dois fossem julgados num juízo final da mesma forma. Isso não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Então, se a gente não acreditar na reencarnação, a gente não consegue nem ao menos Deus. Para a gente ter essa confiança na justiça de Deus, a gente precisa acreditar na reencarnação. E aí, continua dizendo, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as dores e as aflições caem com todo o peso sobre si, e nenhuma esperança vem lhe abrandar a amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então é isso. Aquelas pessoas que não acreditam nisso, que não acreditam na reencarnação, por exemplo, não esperam nada após essa vida, não acreditam às vezes nem em Deus, né? Como é que elas vão passar pelas dores, pelas dificuldades, como aquilo vai ser muito mais terrível para eles do que para nós. Porque a gente tem esta confiança de que se a gente está passando, é pelo amor de Deus. Deus está fazendo isso com amor, para que a gente seja uma pessoa melhor lá para frente. Assim como, às vezes, a gente coloca os nossos filhos, a gente repreende os nossos filhos em determinados momentos, porque eles precisam não cometer os mesmos erros dali para frente. Porque a gente sabe que aquilo pode ser muito pior. E essa imagem que eu peguei, eu achei que era uma imagem muito interessante, que tem Jesus caminhando e uma pessoa caminhando ao lado, né? E isso é baseado num poema que eu imprimi aqui e que diz o seguinte, cadê o poema? Um poema que diz o seguinte, ó. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Como se tivesse no céu um cinema passando cenas da vida da pessoa. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era de Deus. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei, durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. Então a gente tem que ter certeza que quando a gente acha que a gente está sozinha, a gente não está. Jesus, nosso Pai amado, os nossos
anjos da guarda, nossos mentores, estão sempre, sempre, sempre do nosso lado, nos apoiando, nos intuindo. Só que às vezes a gente tem que dar abertura para isso. A gente tem que abrir essa sintonia. E como é que a gente abre essa sintonia? A gente tem que, quando a gente está com um grande problema, a gente tem que parar, fazer uma prece, ler um trecho do Evangelho, porque a hora que a gente faz isso, a gente dá sintonia para que a gente receba ajuda do mundo espiritual. Porque senão, às vezes a gente, até essa ajuda está vindo, mas a gente não sabe como e acaba não recebendo essa ajuda. Né? E aí, eu falei para vocês que era baseado em duas passagens, né, de Jesus, uma falada por Mateus e outra por João, e essa é a de João. E diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus fala tudo isso, e Jesus falava sempre por parábolas, né? O que ele quis dizer? Que de repente já estava no momento dele vir e poder falar para a gente claramente. Então ele ia trazer para nós um consolador, que era o Espiritismo, que finalmente vai abrir para nós essas parábolas que às vezes sozinhos a gente não dava conta de entender. Então ele vai mostrar tudo isso para nós. E todas as vezes, e nesse capítulo 6, é muito interessante, porque outros capítulos do Evangelho tem sempre alguma mensagem de algum espírito muito iluminado, né? Recebe uma mensagem do bispo de Havre, de Argel, de diversas pessoas diferentes, de Santo Agostinho, diversas pessoas diferentes. Agora, no capítulo 6 especificamente, todas as mensagens são do Espírito de Verdade. E quem é o Espírito de Verdade? O Espírito de Verdade é uma equipe de espíritos chefiadas por Jesus. Então, assim, eles são os auxiliares de Jesus na Terra, são os auxiliares que Jesus está mandando para que possam ajudar a cada um de nós. O Cristo promete assistência e felicidade aos aflitos. Então, quando ele diz ali para trás, né, ele está prometendo para cada um de nós que ele vai se manter do nosso lado e vai fazer com que a nossa vida seja muito melhor a cada momento. E o que ele impõe como condição para essa felicidade? Isso que é o mais importante. A única coisa que ele impõe como condição é obedecer às leis divinas. E como eu estava falando para você, leis diversas, mas todas elas acabam sendo... se a gente conseguisse colocá-las em poucas palavras, a gente diria que a única coisa que a gente precisaria ter como dever é o amor e a caridade. Elas conseguem ser minimizadas no amor e na caridade, né? Então, esse amor e a caridade é o que engloba, na realidade, todas as outras coisas. Porque não tem como a gente fazer... nenhuma maldade para o próximo, nada absolutamente, se a gente tiver amor e caridade no nosso coração. E o Espírito de Verdade chama os homens ao cumprimento das leis, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Jesus: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, quando fala sem figuras nem alegorias. Vem finalmente trazer a consolação a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e finalidade útil a todas as dores. Então, quando o Espírito de Verdade vem para dizer para a gente isso, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, ele está dizendo que nem todas as pessoas estão no mesmo nível
evolutivo. Às vezes, as pessoas ainda não têm, naquele momento, capacidade para ouvir aquela mensagem. Tem uma história do Chico que diz o seguinte, que num determinado momento, alguém chegou para ele, né, uma pessoa que trabalhava junto dele, chegou muito nervoso lá na casa dele e falou: Chico, você não sabe o que está acontecendo, estão abrindo uma outra igreja evangélica aqui na nossa, sei lá, na nossa cidade, na nossa rua. E aí ele respondeu: graças a Deus, porque o Espiritismo não teria condição de abrigar a todos esses espíritos que estão encarnados. Então, o Espiritismo ainda não dá conta de abrigar a todas as pessoas, porque as pessoas ainda não estão no mesmo nível evolutivo. E enquanto a gente não tiver esses ouvidos para ouvir, a gente não consegue ressoar no nosso sentimento, ressoar no nosso coração esse chamado de Jesus. Só vai ressoar isso para nós a hora que a gente estiver pronto, né? Então é isso, o Espiritismo vem abrir os nossos olhos e ouvidos, porque ele fala claramente, ele expõe cada uma das falas de Jesus assim, tão explicitamente que não tem como a gente não entender. E aí, finalmente, a gente vai entender o porquê dos nossos sofrimentos, vai atribuir uma causa justa e uma finalidade útil para todas as nossas dores. Esse é o mais importante, porque se a gente não achar que isso tem uma finalidade útil, que seria a gente, um dia, o mais rápido possível ir para um mundo mais feliz, que seria a gente nos livrar dessas dificuldades e se tornar pessoas melhores. Essas já são finalidades extremamente úteis, que são o que inspiram a gente para passar por nossas dores com muito mais facilidade. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como há alguém que pode, como existe alguém no mundo que pode sentir-se venturoso, feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? Exatamente isso. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado e planeja o seu futuro. Então, quando a gente tem um sofrimento, pode ter certeza, ou isso é uma expiação do nosso passado, ou é uma prova que a gente escolheu. Com certeza absoluta, isso sempre passou pelo nosso planejamento reencarnatório. E como, a partir do momento que a gente tenha essa fé grande, essa fé realmente inabalável, de que a gente teve a ajuda dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, para que essa escolha fosse uma escolha muito bem feita, a gente tem certeza que a gente vai dar conta. O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Enfim, o que ele está colocando aqui é que, às vezes, mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares, crises que vão dar saúde para nós. E isso significa realmente isso, literalmente. Às vezes, até as nossas doenças vêm exatamente para que a gente possa pôr essas nossas dificuldades, resolver essas nossas dificuldades, como uma prova ou como uma expiação, para que a gente possa, numa próxima encarnação, ser uma pessoa melhor. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Quem fala isso é, de novo, o Espírito de verdade, né? E é exatamente isso. Aquelas pessoas que carregam seus fardos e ainda dão conta de ajudar os seus irmãos de caminhada, de ajudar as pessoas que estão
próximas dele, porque quem é o seu próximo na realidade? Não são exclusivamente as pessoas que a gente convive, os nossos familiares, são todas as pessoas que a gente der conta de ajudar, todas as pessoas que que estiverem ao nosso alcance para a gente fazer algo. Às vezes é tão pouco, às vezes um sorriso, um abraço, não neste momento de pandemia, né? Mas fora deste momento, um aperto de mão, mas assim, quanto que um abraço pode fazer de bem? Eu penso que nesses momentos de pandemia, assim, as maiores causas de depressão que as pessoas estão sentindo na realidade, essa falta mesmo de poder receber esse calor humano, esse abraço dos amigos que faz tanta falta na nossa vida. Para mim, especificamente, o que eu mais senti de falta em tudo isso, a gente mudou bastante a vida, né, nossa vida, todos nós mudamos, mas assim, o que eu mais senti falta, sem sombra de dúvida, foi de poder abraçar e beijar os amigos, porque aqueles abraços parece que refaziam a minha energia. Então, assim, isso me faz muita, muita falta, né? Então, isso é muito importante. E aí eu achei aqui essa imagem que diz que está com um pensamento da Madre Teresa que diz o seguinte: há medicamentos para toda espécie de doenças, mas se esses medicamentos não forem dados por mãos bondosas que desejem amar, não será curada a mais terrível das doenças, a da doença de não se sentir amado. Então essa, gente, é a mais terrível das doenças. E quantas pessoas estão se sentindo abandonadas por aí, como eu falei para você, nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nessas casas lares, abrigos e etc. Quantas pessoas, né? E quanto é importante que a gente possa dar um pouquinho. A gente ainda não desenvolveu muito, mas esse pouco que a gente tem, a gente já pode dividir, a gente já pode distribuir para todas as pessoas que a gente gosta, né? Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. De novo, quando a gente pensa que Deus é um ser perfeito, ele poderia ter nos criado a sua imagem e semelhança. E ele nos criaria já perfeitos também. Mas aí, qual seria o nosso mérito? Onde é que estaria o mérito da gente, de cada um de nós, do esforço de cada um de nós, de nos melhorarmos? Então, Deus é justo, infinitamente justo. Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes. E cada um vai se transformando no seu ritmo. A gente é que sabe o ritmo que a gente quer imprimir na nossa caminhada. Se a gente quer ir andando bem devagarzinho, ou se a gente quer numa corrida muito acelerada, quem coloca a nossa energia somos nós. É cada um de nós que escolhe quão rápido a gente quer ser feliz. Porque esse é o objetivo. Um dia a gente vai chegar nesse nível de espíritos felizes. E esse é o nosso objetivo. Cada um de nós, eu acho que se a gente perguntar para qualquer pessoa o que é que ele mais espera da vida, o que ele mais deseja para um filho, o que ele mais deseja para alguém que ele ama, é ser feliz. Então, como esse é o objetivo da vida de todos nós, a gente tem que se dedicar o máximo que a gente puder. E às vezes, quando a gente se dedica muito e se divide muito, a gente acaba, sabe, sendo muito feliz já nessa vida. A gente nem está esperando mais tanta coisa de outras, porque já nessa vida a gente já está sentindo isso. E, enfim, diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Como eu falei para vocês, se a gente não tiver conhecimento, a gente tem tanta coisa que não é possível a gente entender sem conhecimento. Então, a gente precisa de conhecimento, mas a gente precisa amar muito. E a gente precisa doar essa construção que a gente fez. É claro que nenhum de nós tem uma construção de amor
do amor de Jesus. Não estamos comparando com o amor de Jesus. Nós estamos falando desse amor pequenininho aí que a gente já dá conta de ter, de que a gente se compadece do nosso próximo, de que a gente vê alguém em dificuldade e a gente realmente sente uma dor no fundo do nosso coração. É desse amor pequenininho que eu estou falando. E é esse que a gente já dá conta de dividir. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, Jesus, quando falou, ele não falou absolutamente nada que não fosse uma grande verdade. Mas os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis, então, durante anos e anos, né, até mesmo o evangelho foi mudado diversas vezes, em diversos concílios durante a vida, porque era conveniente para a humanidade naquele momento. Então foram os homens que alteraram as falas de Jesus, que resolveram selecionar aquilo que convinha e o que não convinha, para que as pessoas, para que o povo tivesse conhecimento, né? E é exatamente isso. Então esses erros são humanos, os erros com certeza não vêm de Jesus. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazios, vozes os clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, neste momento, ele está mostrando para nós, e isso, está falando disso lá atrás, né? Em 1864, como eu falei para vocês. Então, ele estava falando para vocês que naquele momento, todos aqueles espíritos, que foi aquelas manifestações que tiveram em continentes diversos, né? Em muitos lugares, em muitos países, através de muitas pessoas, vieram muitas mensagens dizendo isso, né? Nada perece. Nosso espírito é imortal. Jesus Cristo é o vencedor do mal e que a gente dá conta, nós podemos ser os vencedores da nossa própria vida. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos será talvez o mais resplandecente. Então, gente, nós temos que entender isso aqui, ó, que os nossos suores e as nossas misérias, as nossas dificuldades, vão formar um tesouro para nos tornar rico no mundo futuro. É exatamente isso. E ele diz que aquele que tiver mais desnudo, que tiver mais completamente aberto para isso, ele talvez seja o mais resplandecente, vai ser aquele que vai receber mais luz, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 257, é uma questão imensa, que tem lá umas, 4 páginas, mas num determinado trecho, a gente brinca que essa é a fórmula da felicidade. Ele diz o seguinte: dome o homem, as suas paixões animais. Não alimente o ódio nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo e purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem e não dê às coisas deste mundo a importância que não merecem. Então, se a gente conseguisse fazer isso tudo aqui, gente, com certeza, a gente já começaria a ser feliz nesse mundo mesmo. Porque a gente tem que dar importância para o que realmente tem. Mas quem dera que a gente desse conta de domar tudo isso, né? Domar nossas más tendências, nossas paixões animais, porque, assim, a cólera, a raiva, quantas paixões animais a gente ainda não tem, né? Então, só se a gente conseguisse domar uma, já era uma grande vitória que a gente estava tendo. E aí, para concluir, gente, o último slide que eu trouxe é esse, que diz o seguinte: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Ele dá para cada um de nós o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, eu espero que vocês tenham entendido assim e captado a mensagem do que eu quis passar, né? Mas que só Jesus, com seu amor imenso,
é capaz de consolar a gente em qualquer momento das nossas dores. Gente, muito, muito obrigada a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Margarete, belíssima explanação que você trouxe para nós, para nos consolar o coração e nos ajudar a viver melhor. Vamos agora, meus amigos, às vibrações e ao passe virtual. Cabe a cada um de nós, nesse momento, o desenvolvimento da fé, da certeza de que estamos rodeados de benfeitores, de mensageiros do Pai Celestial, olhando por nós. E com Ele, com Jesus, nós vamos aquietando o nosso coração, imaginando que estamos diante dele. E Jesus amorosamente estende as suas mãos sobre cada um de nós, cobrindo-nos de bênçãos, de luz, para que nós possamos sentir intimamente esta presença e este amor em nossas vidas. Vamos, meus amigos, por alguns instantes, imaginar que estamos a sós com Jesus. E o nosso amigo amorosamente nos envolve, nos agasalha em seus braços, ofertando-nos o seu amor. E diante de tantas bênçãos que já recebemos nesta manhã, neste dia radioso, em que podemos deixar-nos envolver pelas mensagens do nosso Mestre de amor e bondade. E por tudo isso que já recebemos hoje, queremos colocar, Senhor, em Tuas mãos o nosso amor. E por amar, Senhor, nós te pedimos que envolva o nosso planeta nas Tuas bênçãos, ricas bênçãos, Senhor. Somente o Teu olhar sobre toda a humanidade terrena, envolvendo-nos em luz e paz. Queremos ainda, Jesus, colocar em Tuas mãos os lugares que neste momento mais necessitam da Tua presença. São os hospitais, Jesus, onde muitos padecem de dores, alguns pacientes em estado terminal. Pedimos, Jesus, por cada um deles, mas pedimos amorosamente por todos os profissionais da saúde que se entregam na tarefa de auxiliar, de cuidar e promover a cura. Pedimos, Senhor, que cada hospital do planeta Terra possa receber das Tuas mãos divinas um punhado de luz. Colocando agora, Jesus, o nosso olhar e imaginando que estamos ao seu lado, em nossa casa. E então nós podemos imaginar que caminhamos contigo por todo o espaço da nossa casa, colocando diante de Ti, Jesus, os nossos familiares, pedindo ao Senhor para que abençoe a cada um deles,
para que em nosso lar, Jesus, possa ficar o teu rastro de luz, as tuas energias de amor, e em nossa mente e nosso coração, a tua bondade, o teu ensinamento. São muitas bênçãos que já recebemos hoje. Por isso, Senhor da vida, a nossa gratidão, porque já estamos conectados com o teu amor e te rogamos, fique conosco, abençoando-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Queria ainda, meus amigos, trazer alguns recados da casa. Nós temos as lives, segunda-feira, às 8 da noite, quinta-feira, no período da tarde, às 14 horas. Na sexta-feira, às 19 horas, e domingo, às 10 horas da manhã. A casa ainda não está de portas abertas, mas como é possível, estamos a trabalhar. Os evangelhos também acontecem. Terça-feira, quarta, quinta-feira e sábado, às 19 horas. Está à disposição de todos os amigos esses nossos trabalhos que são tão amorosos. Mas também esta instituição continua servindo as famílias mais necessitadas. Para este mês, aproximadamente 153 famílias, esta instituição que é tão amorosa, deseja servir. E para isso pedimos, porque precisamos do auxílio de todos. Ainda não podemos receber os mantimentos que todos têm nos oferecido, mas temos, e podem ver no site do Zefif, uma conta bancária, em que os amigos, que nós sabemos são muito generosos, e podem fazer suas doações, claro, de acordo com as possibilidades, para que a instituição continue socorrendo os nossos irmãos com mais necessidades. Por nós, agradecemos o carinho da presença de todos, desejando que tenham um domingo radioso e com muita paz. Obrigada, Margarete, e a todos os amigos, nossos votos de paz e alegria. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Bom dia, Nilza. E bom dia para todo mundo. Tchau. Tchau.